Olá, meus amigos. Mais uma vez estou aqui para trazer uma reflexão para você. E dessa vez o tema da mensagem é decisão que muda tudo. Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Essa pergunta nos leva ao cenário religioso, cultural e moral de Israel nos tempos do rei Acabe. E nós vamos ler então o texto e fazer algumas considerações. O texto no qual vou me basear está lá no livro de 1 Reis, capítulo 18, versículos 19 a 22. Diz o seguinte: Então Elias se chegou a todo o povo e disse: Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui-o. Se é Baal, segui-o. Porém o povo nada lhe respondeu. Agora, pois, manda juntar a mim todo Israel no Monte Carmelo, como também os 450 profetas de Baal e os 400 profetas do poste ídolo, que comem da mesa de Jezabel. Jezabel era a esposa de Acabe, rei de Israel. Então ela é a rainha com uma grande influência negativa sobre Israel, que fez o povo amargar 3 anos e meio de seca, de fome, de miséria, por causa da idolatria ali estabelecida. Mas agora chegou o momento em que o profeta Elias chama o povo a uma decisão, a um desafio. Continuando aqui. Então enviou Acabe mensageiros a todos os filhos de Israel e ajuntou os profetas no Monte Carmelo. Então Elias se chegou a todo o povo e disse: Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui-o. Se é Baal, segui-o. Porém o povo nada lhe respondeu. Então disse Elias ao povo: Só eu fiquei dos profetas do Senhor, e os profetas de Baal são 450 homens. Na verdade, ali tinha 850, né? Que era 450 profetas de Baal e mais 400 do poste ídolo. Então, era 1 contra 850. Mas Deus, ele não está ao lado da maioria, ele está ao lado de quem está certo. Deus está ao lado de quem está do lado dele. Deus não está do lado da maioria, não, tá? Mas nós vamos considerar aqui alguns aspectos dessa história para nossa edificação, amém? Primeiro ponto, apostasia coletiva. Quando alguém se aposta da fé, ou se afasta da fé, ou desiste, né, de seguir os caminhos do Senhor, é uma coisa. Mas quando a nação inteira, né, se desvia, aí o problema é coletivo, tá? Então, apostasia coletiva. Assim como nos dias de Elias, nos dias de hoje também há uma necessidade iminente de uma consagração coletiva ao verdadeiro Deus. Em alguns aspectos, nós como igreja estamos como o povo de Israel nos tempos do rei Acabe, perdidos em nossas crenças e em nossos valores. E sem que tenhamos percebido, nós começamos a desenvolver uma forma de cristianismo diferente da forma proposta por Jesus nos tempos que ele andou por aqui, né? E fomos incrementando, fomos inserindo mais coisas no nosso arcabouço cristão, na nossa teologia, e aí acabamos, olha só, confessando os ensinamentos de Jesus com a boca e negando com nossas atitudes, relativizando a verdade, relativizando as ideologias, relativizando o pecado, né, de forma geral. E aí, amados, acaba acontecendo que nós entramos naquela mesma situação dos profetas de Baal nos tempos de Elias, cocheando entre dois pensamentos, o pensamento mundano e o pensamento espiritual. E aí a gente fica no meio termo, nem tanto o mundo, nem tanto o religioso, né? A gente vai relativizando e vai driblando as questões assim, para a gente se dar bem nos dois ambientes. Mas Jesus disse certa vez, né? Vocês não podem servir a Deus e as riquezas, vocês não podem servir a Deus e a Baal ao mesmo tempo, não tem como, né? E, bom, e assim, amados, Elias foi enviado por Deus naquela situação para resolver a questão. Se Baal é Deus, então sirvam a ele, mas se ficar provado que o Senhor é Deus, convertam-se de seus erros, mas não fiquem bebendo das duas fontes. Seria mais ou menos isso, né, parafraseando. O que nos leva ao segundo ponto, uma voz profética para os dias de hoje. A voz de Elias está ecoando nos dias de hoje, mas, como diz Isaías, né? Quem acreditou na nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor?
Mas olha só, hoje nós não temos mais Elias, o profeta Elias, né, para nos confrontar com os nossos erros e desmascarar as nossas motivações. Mas temos alguém muito melhor. Nós temos o Espírito Santo. Ele é quem nos convence do pecado, da justiça e do juízo e nos ensina como atrair de volta a presença de Deus nos nossos cultos, nas nossas celebrações e na nossa vida de maneira geral. Muitos de nós, por certo, já fizemos provas de Baal. Isso é, servimos a ele e nos decepcionamos com os resultados. Mas o mundo ainda insiste em nos chamar de volta para ele. Muitos de nós acabam voltando. E muitos de nós ainda colocamos um altar na sala da nossa casa, na palma da nossa mão, e ali nós sacrificamos a Baal. Mas como assim, pastor? Um altar a Baal na sala da minha casa, um altar na minha mão? Pode até não ser Baal, mas muitas vezes, amados, representa ou está numa situação parecida. Quando nós temos uma televisão na sala da nossa casa, num lugar mais estrategicamente colocado ali, e quando nós ligamos aquela televisão para assistir coisas indecentes, para perdermos tempos com novelas que só trazem costumes e narrativas estranhas à palavra de Deus, quando a gente começa a seguir isso, quando a gente assiste filmes que nada em nada nos edificam, pelo contrário, né? Até coloca em xeque a nossa fé. E aí, amado, nós colocamos, é como se estivéssemos colocando um altar na sala da nossa casa e na palma da nossa mão é o celular. O que você vê no seu celular quando você está sozinho, quando não tem ninguém por perto? Né? O que mais você ouve no celular? Então, eu não estou querendo generalizar aqui, amado, mas estou querendo chamar a sua atenção que os meios de comunicação, eles influenciam nas nossas decisões. Aquilo que você vê e aquilo que você ouve influencia naquilo que você é. E é o que você tem, o que tem mais te chamado a atenção, sobre que lugar ou sobre o que estão voltados os teus olhos, sobre o que estão inclinados os teus ouvidos. Porque isso vai decidir se você adora a Deus ou a Baal. Não quero te julgar, mas eu quero que você mesmo se julgue. Bom, aí nós, amados, acabamos, como eu falei, né, sacrificando em detrimento disso nosso tempo que a gente poderia estar gastando com outras situações, né, aproveitando com outras coisas benéficas, que vale a pena, e acabamos sacrificando também nossos valores, e também colocamos em xeque a nossa identidade cristã. Por quê? Porque o mundo, ele não quer destruir a igreja. Não. O mundo, o diabo, ele já chegou na conclusão que destruir, matar os cristãos não resolve. O que ele faz? Ele relativiza o evangelho, ele entra sorrateiramente no contexto da igreja para ir mudando os valores, para relativizando a verdade, de forma que hoje a gente até questiona algumas coisas. Por exemplo, questões familiares, né? A destruição da família, famílias fora do padrão estabelecido por Deus em Gênesis capítulo 3. Por isso deixará o homem pai e mãe, se unirá à sua mulher e se tornarão os dois uma só carne. A família, não vou nem usar a família tradicional, porque tradição é uma coisa, agora a família padrão é diferente, né? A família padrão, aquela estabelecida por Deus. E muitas vezes a gente faz de vistas grossas a essas coisas. Mas olha só. Enquanto a gente está aí perdendo tempo com essas coisas que a gente vê na televisão, muitas vezes, ou no nosso celular, em contrapartida, Baal está nos vendendo ilusões enquanto nós estamos perdendo tempo com ele, né? Prazeres carnais e a morte. E mesmo assim, muitos, iludidos por uma religiosidade oca e superficial, insistem em segui-lo. Afinal, é mais fácil e mais vantajoso. Mas Baal só não nos mostra o preço de tudo isso. O que nos leva ao próximo ponto. A frustração de uma religião vazia. No texto que nós lemos, nós vamos ver os adoradores de Baal invocando o seu Deus com tudo que lhe é peculiar, né? Tudo que é peculiar aos demônios. Eles se martirizando, se cortando, derramando o próprio sangue ali, invocando ali, fazendo seus rituais macabros, né? Mas tudo aquilo não foi suficiente para fazer com que Baal lhes respondesse. Começaram então a se ferir com facas, diz a palavra, com lancetas, a ponto de derramarem o próprio sangue. Mas tudo o que conseguiram foi a dor
das feridas em seus corpos e a frustração de uma religião vazia e da crença num Deus que sequer existe. Hoje não é muito diferente, amados. Muitos se afastam de Deus seguindo os moldes do mundo, preferindo servir ao sistema mundano regido por Satanás e acabam feridos, machucados e desiludidos com a religião, desiludidos com a fé, e às vezes acabam colocando até a culpa em Deus. Só que uma coisa interessante, Deus ele não existe para se encaixar nos nossos moldes, mas é nós que temos que nos encaixar nos moldes dele. Deus não se encaixa na sua mente, é você que tem que se encaixar na mente dele. Então Deus ele se revela através das Escrituras e não tem outra forma de conhecermos a Deus senão pelas Escrituras. A natureza fala da existência de Deus e o nosso pensamento admite a existência de Deus, mas só as Escrituras nos apresentam esse Deus de que a natureza fala e esse Deus que você concebe na sua mente. É por isso que Jesus disse para os judeus da época dele: errais por não conhecer as Escrituras. Jesus falou isso. A parábola do filho pródigo vai ilustrar para nós, vai trazer para nós uma verdade interessante. O filho pródigo, ele foi buscar no mundo o que ele só encontrou quando voltou para a casa do pai. E muitas vezes, eu não sei se você que está ouvindo esse vídeo, assistindo esse vídeo, você que está me ouvindo, se você já foi da igreja, se você já participou ali do louvor na igreja, já foi um crente ali assíduo na igreja, hoje está afastado e foi procurar no mundo talvez algo que lhe satisfizesse, mas olha só, aquilo que você foi procurar fora de casa, na verdade está dentro da casa do pai. Essa é a ilustração da história do filho pródigo. Bom, voltando aqui ao cenário de Baal, olha só, o altar estava lá, a lenha estava lá, o cordeiro estava lá, o ritual tinha tudo para dar certo, mas as orações e os clamores não chegaram aos ouvidos de Deus. Sabe por quê? O endereço estava errado, o nome do destinatário estava errado. Resultado? Nenhum Deus apareceu por lá. O altar ficou em ruínas. Isso é uma amostra de como fica o coração da pessoa iludida pelo mundo quando ela se afasta do Senhor. O que nos leva à quarta consideração, a necessidade de restauração do altar. Você pode imaginar a frustração daquele povo ao ver que os profetas de Baal foram desmascarados? Quantos jovens, crianças haviam aprendido que Baal era Deus e agora foram confrontados com a verdade? Pois é, amados, a verdade dói, mas é a única que cura, a única que liberta. Jesus diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. João 8,32, um texto bastante conhecido. Mas, continuando aqui a história, chegando a vez de Elias, a primeira coisa que ele fez foi restaurar o altar que estava em ruínas. E Deus quer fazer o mesmo com você. Ele quer restaurar os altares que estão em ruínas no seu coração. Corações desanimados, desesperançados, frustrados. Seu coração está assim? O verdadeiro Deus está aqui, o verdadeiro Deus está aí onde você está, porque Deus ele é onipresente, e você não precisa de muita coisa para chamar a atenção dele. Basta você abrir o seu coração, confessar os seus pecados e dizer: Senhor, me perdoa. E Deus ele vai te perdoar e você então vai começar agora uma rota de volta para casa. Mas tudo depende da atitude. E essa atitude depende de uma decisão. Tá? Então, a segunda coisa que Elias fez foi um ato profético. Ele juntou 12 pedras simbolizando as 12 tribos de Israel, e isso significa restaurar a unidade do corpo, aqui já falando de uma maneira mais abrangente. Jesus mesmo disse que todos o conheceriam se houvesse unidade na igreja. Aqui agora, com a igreja de forma geral. Nós temos visto que as igrejas estão muitas vezes se degladiando umas contra as outras. Nós temos a mesma Bíblia, cremos no mesmo Jesus, mas somos tão diferentes a ponto de falarmos mal de outras igrejas que não professam a mesma fé que nós. Olha, amados, se Jesus Cristo é Senhor naquela igreja, e se a Bíblia é a única regra de fé e prática daquela igreja, então somos co-irmãos. O que nos une é mais forte do que o que nos separa, mas parece que o que nos separa está sendo mais forte, e aí então a igreja está perdendo espaço. Estamos então, podemos até ser comparados ali à igreja de Baal. Mas olha só, a terceira coisa foi encher de água o altar. E a água era justamente o que mais estava faltando ali. Você se lembra do contexto da história? 3 anos e meio de seca que tornou a água o bem mais precioso naquela ocasião. Por quê? Porque não tinha.
né? Além do que, a água impediria que o fogo se acendesse sobre o altar. E Elias falou, olha, enche o altar de água. Ah, mas olha, a água que você tiver, enche o altar. Alguém poderia questionar, não, mas nós não temos água nem para beber, vamos colocar água no altar? Mas aí estava uma coisa em jogo, né? A verdade que seria revelada através de um sacrifício. O Deus que respondesse com fogo seria o Deus de Israel. E Elias, então, tendo certeza de que Deus ia se manifestar, ele ainda fez um desafio maior. Coloquem água no altar. Se fosse, assim, gasolina, né? Ia favorecer mais, porque gasolina é combustível. Você coloca gasolina e mete fogo ali, pum, na hora. Mas a água ela apaga o fogo. Mas foi justamente a água que Elias pediu para que o milagre fosse maior, para que não ficasse dúvida que era o Deus de Elias, o Deus de Isaac, ou o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Que assim Deus era conhecido, né, pelo seu povo. Bom, então era imperativo que se derramasse água sobre aquele altar. E sacrificar, eles tinham que sacrificar o que eles tinham de mais precioso na ocasião, que era a água. Bom, isso nos ensina uma outra lição interessante. Quando nós colocamos no altar de Deus o pouco que temos ou aquilo que nós mais valorizamos, então Deus do muito ou do pouco ele torna muito, e aquilo que nós mais valorizamos Deus entende como um sacrifício de louvor a ele, e Deus então nos abençoa. Você vai observar no desfecho dessa história que depois veio uma chuva como fazia tempos, anos que não chovia em Israel, porque havia um sacrifício ali ao Deus verdadeiro, e a água então caiu do céu como uma tempestade, água em abundância. Tá? E a quarta coisa foi uma oração de desafio. A oração foi simples, curta e decisiva, pois o Deus que ali estava não precisava de tanta baboseira, ele só precisava de um profeta ousado, um altar restaurado e um sacrifício adequado sobre ele. E o fogo desceu. Não precisou de uma oração poderosa, porque mais poderoso é aquele que respondeu a oração de Elias. Né? A gente fez uma oração poderosa. Não é a oração que é poderosa. Poderoso é aquele para o qual nós fazemos a oração. Conclusão. Elias, movido pelo Espírito Santo, desafiou toda uma nação mergulhada no paganismo ao voltar para Deus. E hoje, esse mesmo Espírito está bradando nesta geração, dizendo, até quando vocês estarão dividido entre dois pensamentos? Vamos então nos voltar para o Senhor. Se você que ouviu aqui essa mensagem, se você está dividido entre dois pensamentos, se você está indeciso, olha, é o Deus de Elias, o Deus da Bíblia, Jeová Jireh, o Deus da provisão. É esse que você deve adorar, né? Entrega o teu caminho ao Senhor, diz o Salmo. Confia nele e o mais ele fará. E declare que só o Senhor é Deus. Amém? Que esse Deus possa te abençoar, possa te fazer prosperar na medida da sua necessidade, e que todos os seus caminhos sejam aplanados, bem-sucedidos, em nome do Senhor Jesus. Tá? Deus te abençoe. Se você então foi edificado por essa mensagem, curta, compartilhe e se inscreva no canal. Tá? Até o nosso próximo vídeo, então. Muito obrigado.